Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informação cultural da nossa cidade para você, telespectador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas, no canal 3 da NET. Você também pode nos assistir no www.tvguarulhos3.com.br. Acompanhe também nossa fanpage lá no Facebook, Guarulhos em Cartaz. Lá você pode ter todas as informações e também diversas dicas sobre a agenda cultural da nossa cidade. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que é super especial na minha vida e que tem um trabalho diferenciado. Afinal, quem me conhece sabe que para mim tudo é possível. Se for possível para alguém, é possível para mim também. E aí entra o trabalho dessa pessoa, dessa convidada que está aqui hoje, né, no nosso programa, para falar um pouco sobre coach. Você já ouviu falar? Você sabia que nos Estados Unidos, para cada 1 milhão de habitantes, existem 40 coaches? No Brasil, ainda esse mercado vai crescer muito. São 4 coaches para cada 1 milhão de habitantes. Então, esse mercado aí promissor, por isso que eu tenho aqui hoje ela, Regina Almeida. Tudo bom, Regina? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, pessoal? Obrigada, Gabi, pelo convite. Muito obrigada. De nada. Regina, a gente não nasce coach, né? A gente constrói isso ao longo da vida. Conta um pouquinho da sua trajetória. Antes de ser coach, né, de estar coach, eu trabalhei durante 2 décadas com gestão de pessoas, né, dentro de uma empresa de grande porte. E eu já era uma líder coach. E quando eu me desliguei dessa empresa, né, com essa experiência, eu resolvi me especializar mesmo em coaching. E quando você se descobriu habilitada para poder ingressar nessa carreira? Primeiro que eu gosto muito de pessoas, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, saber lidar com pessoas, né? Gostar de lidar com o público, com pessoas e, no meu caso, com processos, com projetos. Então, existe aí, eu contemplo algumas coisas aí que eu linko tudo isso, eu gosto disso. E o telespectador ouve, né, que coach, vou fazer um coach. E tem diversas diferenças, mas o que é ser um coach? Ser um coach é fazer alguém, é se dedicar a alguém, se dedicar a quem? Isso significa o quê? É poder habilitá-lo. Habilitá-lo de qual forma? Fazer com que você desperte as competências, as melhores competências da sua vida, né? Comece a desfrutar das suas habilidades, porque muitas vezes você não se conhece. Às vezes você tem algo aí escondidinho dentro de você e você não sabe, né? Aí fala assim, poxa, mas eu não consigo fazer tal coisa. Por que eu não consigo fazer tal coisa? Consegue sim, sabe por quê? Porque algumas coisas você mesmo desconhece, né? Então aí o que o coach faz? O coach procura com as estratégias, com habilidades, com algumas técnicas, fazer com que você extraia, né, essas habilidades que estão escondidinhas, né, escondidinhas lá no fundo, às vezes a gente não se vê, né? A gente às vezes não consegue se ver. Então, atingir todo o potencial, né? São processos que faz o ser humano, né? O coaching, não é isso? A pessoa que está Isso, sendo o coaching, coach, isso. extrair todo aquele potencial, botar toda aquela valorização, todo aquele potencial para fora para que outras pessoas possam, né, ver esse potencial dele, não é isso? Isso, às vezes no dia a dia, né, a gente acaba, de uma certa forma, reprimindo os nossos sentimentos e as nossas vontades, até por uma questão externa ou até interna, ou às vezes crenças mesmo. A gente cresce, ouvindo algumas coisas e a gente acaba carregando isso e acaba com essas, nos limitando, né? E a gente não se percebe, a gente não se olha. Então, o coach é para isso, é para ajudá-lo, auxiliá-lo a habilitar essas suas competências novamente. No seu currículo tem
administração, eu já vou falar um pouco. Administração, comércio exterior, MBA diversos, né? Hoje o coach é a sua carreira, assim, é seu carro-chefe? Hoje o coach, sim, além da consultoria, né, que eu faço também consultoria de negócios, o coaching hoje é meu carro-chefe, né? Atuação principal. É minha atuação principal. Então, assim, é algo que eu me dedico muito, né? E eu gosto muito, acho que por isso, né? Eu me identifiquei com isso. Ai, que ótimo. E qual o seu nicho de atendimento? Qual a sua área assim, de atuação dentro do coach, que tem diversas áreas? Tá, eu acho que eu falei um pouquinho aí, né? O meu é business, né? Ou seja, um negócio mesmo, né? São os negócios. Por que negócios, né? Poxa, Regina, por que negócios? Justamente por conta da minha bagagem, né? Eu aliei, voltando a falar em aliar, né? Eu aliei o meu passado, né? O meu tempo de trabalho dentro de uma empresa, trabalhando todas as áreas, trabalhando áreas de negócios e pessoas também. Então, o que, que a gente faz? A gente, aliando isso, a gente consegue observar detalhes dentro de empresas, consegue fazer com que a engrenagem dessa empresa comece a trabalhar. Então, eu adoro ver isso, né? Trabalhar pessoas, porque sem elas, de verdade, o coaching é para pessoas, né? Quando a gente fala em life coach, porque já já eu vou falar, né? Um pouquinho, né? Dos nichos. Não sei nem se você tem isso aí, mas já já a gente vai falar. Eu falo com você. Então, assim, independente do ramo, do nicho, né? O life ele está muito ligado também. Então, assim, cuidando de pessoas, porque são elas as principais, né? São as pessoas que fazem os negócios. Então, cuidar dessas pessoas e ensiná-las também a trabalhar com algumas ferramentas que vai fazer com que os seus negócios prosperem. É isso. Aqui o Guarulhos em Cartaz é o programa na vertente cultural, né? Então, todas as manifestações culturais da nossa cidade, a gente procura promover, né, e divulgar através do nosso programa. E o coach nessa área cultural? É interessante essa pergunta. Aliás, é muito interessante mesmo essa pergunta, porque na área cultural, eu acho assim, muitas vezes a gente se dedica, né? Cultura, lazer, a gente se preocupa com o fim, né? O entretenimento, né? O final, o resultado. Mas e antes do resultado, né? O que será que eu preciso fazer para que eu realmente obtenha aquele resultado, né? Aquele público necessário, aquela peça maravilhosa, aquela exposição linda. Eu tenho que ter uma dinâmica de projetos, né? Eu tenho que saber fazer, assim, a gente tem que fazer um orçamento. Então, assim, o que eu percebo hoje é as pessoas com grandes dificuldades de fazer orçamentos, né? Então, assim, Planilhar, né? planilhar. Planejar. Exatamente. Até, e assim, o que eu mais percebo hoje, né, na questão de projetos, é a questão do orçamento. Não só administrar, como projetar, como realizar e, como você diz, planilhar, né, acompanhar. É uma gestão, né? Uma gestão que envolve diversos segmentos até da própria administração, mas para o lado de potencializar aquele projeto ou desenvolver aquela pessoa. Exatamente, às vezes maximizar resultados e minimizar custos, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem perceber isso e não conseguem nem utilizar as ferramentas corretas. E aí, nesse tempo aí de crise, também tem um coach de crise e transições. Tem crise e transições, que de verdade é isso, né? É um pouco do coaching financeiro, que está ligado também aos negócios, né? Então, assim, é saber lidar com a questão financeira e utilizar, gente, tirar da crise, né? Eu não gosto muito de falar essa palavra, porque eu acho que a gente tem oportunidades em todos os momentos, né? Então, assim, eu não digo que seria crise, talvez uma oportunidade de crescimento, né? De superação. De superação, né?
talvez muita gente não tenha passado por isso, mas eu já passei, não sei se a Gabi já passou, mas a gente já passou por isso lá atrás, né? E a gente soube superar. Então é isso, é a questão de superação e saber trazer isso, né? E aí tem os canais de empreendedorismo, né? Os canais aqui, ó, aqui é a questão, o que a Gabi leva para vocês, né? Através desse canal. Então isso é muito interessante, né? O que está em cartaz, né? Em Guarulhos. Isso é muito, isso, o que tá? Isso é empreender, contar uma história, contar o que a gente tem de melhor. É contar uma história e escrever a nossa própria história. Exatamente. E aí tirar daqui a nossa, na verdade, a nossa ascensão, né? Sair do que a gente chama de crise para a ascensão. Também da nossa zona de conforto, né? Porque a gente está debatendo, às vezes a gente está ali numa situação confortável, que a gente não tem desafio, que a gente ganha, tá legal. Mas falta aquela paixão e falta despertar aquele lado que a gente tem um pouco mais fragilizado, e isso o coach ajuda. Exatamente. E olha que é muito interessante, assim, que às vezes a gente no entretenimento a gente consegue observar, né? Por isso que eu comentei do Guarulhos em Cartaz, né? Do que vocês trazem para cá, que é interessante, que assim, no entretenimento às vezes a gente acha, a gente pensa que não, mas a gente acha até um resultado para uma saída para o nosso problema. Né? Você está ali numa peça, vendo uma peça de teatro, olhando, seja lá o que for, lá um concerto, ou mesmo assim, uma tela. Né? Você começa a se observar e, de repente, você tem um insight. Então, o que é insight? Eu tenho uma ideia. Poxa, eu posso melhorar isso naquilo. Então, gente, presta atenção nisso. Procure valorizar também essa questão. E dentro dessa trajetória, pode compartilhar com a gente um caso de sucesso? Posso sim, né? Eu sempre gosto de falar, né, que eu tenho a gente não tem como falar nomes, né, mas eu tinha uma empresa que era minha cliente e a gente trabalhava, ela falou, não, mas eu já coloquei vários consultores aqui, né, vários coaches e ninguém resolve nada. Poxa vida, né? O que será que está acontecendo? A gente começou a estudar, né? E eu costumo fazer o seguinte: antes de efetivamente começar a trajetória do coaching, né? Que a gente tem um período, né? Para esse coaching, que depois também posso falar. E aí eu fico pelo menos 2 encontros só observando. É um encontro diagnóstico? É um encontro diagnóstico, é um encontro para que eu possa perceber mesmo se realmente é um coach que aquela pessoa precisa, porque às vezes não é nem um coach que ela precisa, né? Porque às vezes as pessoas procuram um coach e ela está precisando de algo mais. Entendi. Né? Ou um outro profissional, aí a gente precisa encaminhar para um outro profissional, né? Cada um na sua área. E aí eu comecei a perceber que trabalhando com pessoas não se engrenava, ele não tinha sucesso financeiro por um problema não de equipe necessariamente, mas de um problema pessoal do proprietário, né? Do dono daquela empresa. Então, assim, eu vou dizer para vocês que ele sofreu um pouquinho, não foi fácil, né? Eu também sofri um pouquinho para fazer com que ele entendesse, né? Mas, assim, o problema estava na pessoa. Por quê? Falta muita cultura no Brasil ainda, cultura de feedback, né? Então, assim, a gente tem o feedback, os feedbacks, né? O feedback tanto eu acho que a gente fala, quando a gente fala de feedback 360, é o feedback de baixo para cima, na hierarquia, e de cima para baixo. Então, isso é importante. E é importante você ensinar essas pessoas que estão em cima a ouvir de forma despretensiosa, né? Ouvir de forma desarmada. Porque tem gestores que acham um absurdo, né? Como que um subordinado se coloca na condição hierárquica mesmo de superior, e como eu, superior, vou ouvir o que o meu subordinado está falando. E não é isso, ali é uma equipe que precisa ter toda a engrenagem, vamos colocar assim,
de uma forma sinuosa, para que tudo ocorra bem e consiga o sucesso. Isso, e preste atenção nos sinais, né? Sinais são importantes, né? Começar a saber ler os sinais, né? Do que está acontecendo dentro da sua gestão. Isso é importante também, né? Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela resistiu no primeiro momento, ela não queria entender, mas ela pôde perceber que o problema era ela, né? Então, assim, ela entendeu que o problema era ela. Aí, a partir do momento que ela entendeu que o problema era ela e ela começou a melhorar o seu modo de agir, as coisas começaram a rodar. Agora, com tanto caso de sucesso, algum insucesso deve ter tido. Tive. Pode contar? E por que ocorre o insucesso? Infelizmente, às vezes, é até por uma questão de expectativa. Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? O coaching não é um milagroso, né? Não tem como fazer milagre. Às vezes você vai, a pessoa, você mostra a proposta, né? Porque existe uma proposta, né? A gente estuda, às vezes a pessoa acha que está querendo tal coisa e não está, né? Porque o Isso é coach não é importante. mágica, mas ele é mágico. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, eu preciso de tal coisa, né? Por isso que a gente também tem aqueles 2 encontros anteriores, até para a gente confirmar se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Porque às vezes nem é aquilo que ela quer. Aí ela fala, não, é isso que eu quero. Aí ela quer aquilo, só que no meio do caminho ela desiste daquilo que ela quer, né? Ou então ela acha que ela escolheu errado, ou alguma coisa nesse sentido. Isso não é uma falta Né? de planejamento, de identificar os objetivos, até onde eu quero chegar, o que eu quero? Não, e tem uma outra coisa, né? O coaching também, ele tem tarefas, você tem que cumprir as suas tarefas. Se você não é uma pessoa comprometida, não vai dar certo. Qualquer ramo da vida. E eu já tive caso assim, infelizmente fiquei muito triste, né? Não deu certo, a pessoa é minha amiga hoje, né? Não era minha amiga, assim, era uma pessoa que eu conheci no trabalho mesmo, hoje passou a ser uma pessoa amiga, mas até porque entendeu o problema, mas independente disso, eu me senti mal também, né? A pessoa também, mas a gente tem que ser profissional, né? E saber, não era aquilo que ela queria, e olha, vamos abortar, né? Não é isso que você precisa agora. Quando você decidiu que você realmente quer, a gente volta. Exatamente. É recuar, né? Se resguardar para que essa amizade também possa perpetuar, né? Porque não adianta a gente colocar uma situação, colocar um desejo, um objetivo que não seja aquilo que a pessoa queira. É uma invasão do outro. Eu acho que isso não é a proposta do coaching. Não é. Então é saber a hora de recuar, saber reconhecer e permanecer no trabalho e se manter à disposição. Exatamente. E é essa a diferença também entre o coaching, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? O coaching e o psicólogo, né? Então, assim, o psicólogo é um profissional habilitado para tratar, ele é doutor específico para aquilo, né? Ele é um profissional habilitado. O coaching, ele é um técnico. É importante dizer isso. Ele utiliza ferramentas para te potencializar, é isso, para potencializar suas habilidades. É diferente, então por isso que tem vários nichos, né? De vida, financeiro, de emagrecimento, né? Aí, como você disse, até de crise, né? Então, assim, por isso que tem esses nichos todos. Eu não sou psicóloga, por isso eu busquei um nicho que eu me identifique. Que veio lá do business, né? Da administração, comércio exterior. Exatamente. E qual é o caminho para se tornar um profissional da área? Procure boas escolas. Primeiro se perceba, né? Comece a observar. Não adianta, eu acho assim, nós temos muitos coaches hoje em dia, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Observe quem você contrata, né? Como ele é habilitado, né? Quais escolas ele frequentou para aquela habilitação? Porque isso é importante, bons profissionais, né? Porque hoje a gente vê vários profissionais aí na área, mas assim, a gente precisa saber qual a essência, né? Essa pessoa precisa ter habilidade para isso e gostar do que faz.
né? Então esse é o primeiro ponto, conhecer, saber se essa pessoa realmente existe o registro, se ela estudou em boas escolas, né? Nós temos certificados, então é importante a apresentação de certificados. Então todas essas habilitações têm que ser apresentadas. Eu fiz uma pesquisa, né, na internet para poder saber nesse campo, né, de business quais são as principais áreas de atuação do coach. E aí eu vi que atua-se em vendas, liderança, negócios, crises e transições. Tem o coach de carreira, Sim. de emoções, porque dentro de uma empresa a gente tem que saber lidar com as nossas emoções e com a emoção do outro. De superação, transformação, planejamento, gestores e tem uma infinidade. E aí, N coisas, exatamente. E é um trabalho bem profundo, né, que tem que ter interação de todos os envolvidos. E na sua experiência, o que você pode dizer quais são as maiores demandas das empresas em buscar um coaching? Clima organizacional. Essa é a maior. Por incrível, todo mundo fala em dinheiro, né, em finanças e tudo mais, financeiro, mas gente, clima. Principalmente agora, né, as pessoas com esse medo, né, de demissão e tudo mais, muitas vezes cai o rendimento. Sabia? Cai a produtividade por conta do clima. O que significa o clima organizacional, né? Você se sente apreensivo, acaba não trabalhando, né? Da forma que deveria trabalhar e acaba surgindo aquela rádio corredor, né? Que o pessoal fala muito. Então, precisa se retomar isso, tomar esse cuidado, né? Aí a gente começa a ensinar o feedback, aí que a gente começa com esse trabalho de feedback, de ouvir um a um, né? Trabalho em equipe, isso é muito bacana, trabalho com gestores. Eu tenho algumas fotos, a gente vai ver algumas fotos, você vai bacana. Explicando pra gente legal. os momentos. Esse banner aqui, esse banner aqui, né, que é o meu, que até eu gostaria de ler. Posso ler rapidinho? Pode. Que eu fiz esse mantra para mim, porque é muito importante, ó. Eu sou um ser iluminado, capaz de criar, recriar e cocriar, dar e receber, agir em prol do bem, gerando energia positiva para o desenvolvimento e a felicidade mútua. E pessoal, agradecendo sempre os desafios e as conquistas que o universo proporciona, pois essa atitude me fortalece, me alegra e me torna vitoriosa. Maravilhosa, uma frase de impacto. E essa foto? Olha que interessante, essa foto foi recente, foi aqui foi num evento de startup em Guarulhos, né? Essa moça... Uma delas é a nossa, daqui de Guarulhos mesmo, a outra é da Urban 3D. Olha o Marcelo, beijo, Marcelo. Adoro ele. E o Felipe Tilly também, que é da TV Gazeta, né? Esse aí foi na Ciesp. Essa é uma palestra que eu faço nas universidades, essa foi uma das palestras, né? Que eu faço em universidades sobre startups, sobre novos negócios. Esse daí também é com um dos mestres em coaching, foi um dos cursos que eu fiz. Essa é uma outra palestra também de mães dentro de uma empresa de grande porte aqui em Guarulhos. Se não me engano, essa foi dentro da Uzi Minas. Esse também é um coach de sucesso, esse é um coach de carreira. Esse é um coach de carreira, que inclusive ele está sempre na Globo, sempre na Globo, ele estudou comigo. Muito legal. Agora a gente tem 1 minuto, é isso, Bia? Bom, Regina, eu quero agradecer você ter vindo aqui no nosso programa, tá bom? Para falar um pouquinho sobre você, fazer com que a gente conheça um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. Também sobre as suas potencialidades, né? Esse seu lado, assim, acolhedor, que faz a gente querer sempre ficar aqui perto de você. E eu quero deixar para você uma ficha do nosso programa, com agradecimento que lindo, pela adorei. sua participação. Adorei, gente. Olha que linda, adorei.
Para você Ó, guardar. beijei, que linda, adorei. Para você guardar é simples, mas Gostei é de muito. todo o coração, assim, para você guardar aí para sua vida aí. Tá Ai, eu bom? amei, muito obrigada mesmo, fiquei até emocionada. Ai, que Muito bom. obrigada. Muito obrigada, Aí amei. a gente Obrigada agradece a sua participação e pode deixar aqui um recadinho para os telespectadores do Guarulhos em Cartaz. Muito obrigada, pessoal. Esse programa é maravilhoso. Amei mesmo ter participado. E assim, privilegiem, né, o que acontece em Guarulhos, né? O que acontece aqui como cultura em Guarulhos, né? Privilegiem os nossos artistas, né? E eu estou à disposição para o que precisar. Procurem a Regina Almeida lá no Facebook, lá você vai ter todas as informações sobre ela e sobre o contato. E você já sabe, é cultura, está em Guarulhos, você encontra aqui. Thinking about me, thinking about us. What we gonna be? Open my eyes, yeah.